Estamos de volta com o programa Mundo da Criança, nós estamos chegando ao finalzinho, esse é o nosso terceiro bloco e nós estamos, eu tenho certeza que você como família, e tenho certeza que o pastor Juliano Freire que está aqui com a gente, nós estamos assim, nos deliciando com uma comemoração entre nós do Dia da Criança. Mas que comemoração, você que chegou agora, que sentou aí na frente da televisão, não estou vendo nada de quitudes aí, de refrigerante, nada, que comemoração é essa? É uma comemoração porque nós estamos despertando, ou desejando despertar em mim, isso já aconteceu agora à noite, tenho certeza que pode acontecer em todas as famílias que nos assistem, no papai, na vovó, na mamãe, a titia, o próprio cuidador, a professora da escola, que a hora que aborda uma criança possa estar vendo naquela criança, aquela que foi tecida, entremeada, com uma seriedade tão grande, de uma complexidade tão abrangente, que fez órgãos diferentes de maneira tão maravilhosa, que só Deus pode fazer, né? E isso acabou redundando de um presente, uma herança de Deus para você. Veja que a gente abordou muito pouco sobre as crianças nesses dois blocos, mas assim, fatos, situações, palavras muito inspirativas para a família, para o alicerce da família. Quem é que não quer ver o filho feliz? Claro, quem é que não quer absorver e admirar o sorriso do filho? Todos nós que somos pais, claro. E eu tenho certeza que o grande substrato para isso é a presença de Deus na vida desta criança, deste filho. Mesmo porque, né, pastor, nós estamos falando, eu acho interessante que Deus que teceu, que criou tal, e que deu esses valores para a criança, aí ele diz assim, mais para frente ao longo da história, esperou Jesus chegar e fala assim, ó, eu também vou dizer uma coisa, hein, criança é modelo. Se você, se dirigindo aos discípulos ou aos adultos que estão, se você não se fizer com uma criança, que modelo? Você não entra no reino do céu. Extraordinário, né? Esse texto eu considero ele talvez a base para esse trabalho com criança, inclusive para os nossos dias, porque o contexto dele é muito interessante, né? Jesus estava ali com a multidão e toda vez que Jesus ensinava, pregava, fazia milagres, a multidão vinha. E de repente nessa passagem fala que as crianças começaram a chegar e os discípulos que estavam ali com Jesus começaram a afastar as crianças e a impedir as crianças de chegarem até Jesus. E eu olho para esse texto e eu vejo que muitas vezes é o que nós fazemos hoje, né? Na nossa realidade, nós queremos, não, deixa as crianças para lá, criança atrapalha, criança faz barulho, criança incomoda, então nós queremos impedir as crianças de estarem conosco, de estar no mesmo ambiente, de estar no mesmo lugar, então a gente quer que as crianças sejam afastadas, e Jesus interrompe os discípulos empurrando e fala, não, peraí, deixar vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. E aí ele conclui ainda dizendo que se nós não recebemos, né, o Senhor, não tivermos os valores do reino como uma criança, nós não herdaremos o reino dos céus. Então ele coloca não só a prioridade para a criança, ele dá prioridade para a criança, ele dá prioridade para o menor e ele fala, não, deixa eles chegarem até mim, deixa eles participarem, eles não atrapalham, eles não fazem tanto barulho assim, a gente consegue sim aguentar. A mensagem de Jesus acho que tem muito significado para nós hoje, para falar, não, a gente consegue sim aguentar um pouco, é lógico que eles têm energia, eles pulam, eles derrubam coisas, eles fazem aquelas bagunçadas todas, e Jesus fala assim, mas a gente consegue aguentar, deixa sim eles participarem, deixa eles chegarem até mim, porque das tais é o reino dos céus. E aí ele coloca a criança como esse modelo de simplicidade, esse modelo de se lançar, e para mim, a ilustração que eu tenho na minha mente com relação a esse texto é quando eu coloco a minha filha em cima de um muro, ou em cima de um lugar alto e falo, pula. Ou quando ela não sabia nadar, que você fica na borda da piscina, coloca a criança na borda da piscina, você entra na água funda e fala, pula. E qual é a reação de toda criança para o seu pai? É pular, é se lançar. E eu vejo que é nesse sentido.
nessa confiança, a criança que tem uma confiança total, uma confiança plena, uma confiança até mesmo cega, uma confiança de se lançar nos braços do Pai. É nisso que Jesus está falando, que nós devemos ser como essa criança, que se lança nos braços do Pai, que confia, que se entrega, que coloca a sua vida toda nos braços do seu Pai. É muito interessante esse texto. Mesmo porque a interpretação é de que a cabeça da criança é tão simples, né? É tão singela, ela pensa de uma maneira assim, tão espontânea, sem ser comparativamente com o adulto que faz conta, 2 mais 2 sempre tem que ser 4, né? E na criança às vezes não tem conta, ou é 3 e 9, ou é 4 e 2, tem aquela espontaneidade. Eu vejo que o relacionamento que Deus pede nosso para com Ele é exatamente esse fato, e usou como a criança. Olha para a cabeça dessa criança, olha os seus valores, olha a maneira que ela admira, olha a maneira como ela canta, como ela às vezes se apresenta, ou às vezes essa arte que o pastor bem mencionou, essa baguncinha ali, ela está dizendo assim, essa baguncinha é santa, gente, deixa ela vir para mim. Espontaneidade. Essa espontaneidade. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a colocar algumas máscaras, a ser alguns personagens. Então, em casa eu sou de um jeito, no trabalho eu sou de outro, e aí nós aprendemos a nos camuflar dependendo do ambiente que estamos, né? E a criança não. A criança, ela é espontânea, a criança é ela em qualquer lugar, a ingenuidade, talvez até sem tantos questionamentos, né? Talvez, claro que um questionamento é saudável, mas assim, sem tanta dúvida, sem tanto pé atrás, ela se lança, ela se entrega. Acho que tem muito a ver, sim, esse texto aí. Esse aspecto é interessante, porque realmente faz com que a criança que cresce com esse temor, né? Não é um temor de medo, mas um temor de amor. A palavra temor igual amor, né, pastor? Ela é tão graciosa para o coração do Pai, é tão grandiosa para o coração do Pai. E o que nós estamos mencionando, os valores dessa criança dentro da nossa casa, os valores de Deus nessa criança, e isso é tão importante porque eu vejo que há até uma contagem quantitativa, sabe, na vida dessas crianças, porque como o senhor mencionou os mandamentos, olha, honra teu pai e a tua mãe para que te prolonguem os dias, para que te prolonguem os teus dias sobre a terra. Isso é mandamento de Deus, né? Como é que a pessoa, a criança que cresceu, ela vai honrar pai e mãe se ela não tiver um temor do Pai Criador? E esse temor do Pai Criador somos nós adultos que temos que passar. Concorda, pastor, que esse aspecto é tão importante, porque todo mundo quer que o filho viva. Sim. Né? Eu acho que o melhor jeito para um pai que deseja vida longa para o seu filho é ensinar os valores de Deus, os valores do reino de Deus para o seu filho. Porque eu costumo dizer nesse texto do honra teu pai e tua mãe, como o senhor bem disse, só consegue honrar o pai terreno quem Senhor, honra você está falando o com pai. Deus, né? Não está falando comigo, né? Não. Era para o senhor mesmo, mas tudo bem, como você bem disse. Poxa, agora você me complicou. Mas é bem isso mesmo. Quebrei a seriedade, porque ele estava ficando nervoso, por isso que eu... Porque, bem, só consegue honrar o pai terreno quem honra o pai celestial. Você consegue entender, porque na verdade esse honra teu pai e tua mãe, como fala lá em Efésios capítulo 6, que é de Êxodo 20, dos 10 mandamentos, você consegue honrar o pai, e ali não fala se o teu pai for bom, se o teu pai for ruim, se teu pai for de igreja, se o teu pai não... Não, ele fala honra teu pai e a tua mãe, ponto. Ele não coloca uma condição. Você tem que honrar. Lógico que nós sabemos de algumas situações de risco, tal, que tem algumas determinadas ações que podemos tomar, mas ali fala que não devemos deixar de honrar os nossos pais. E só consegue honrar os pais, acima de qualquer circunstância, quem entende um temor a Deus, uma honra a Deus. E aí consegue transferir isso. E aí você consegue, então, receber os valores de Deus, obedecendo o pai. Quando você obedece os teus pais, você vai fazer tudo certinho, você vai ter vida longa, né? Provavelmente
Isso é a bênção do Senhor. Agora, falando de novo na questão da criança como modelo, eu estava pensando até no mundo que a gente vive hoje de tanto preconceito. Você vê como as crianças, essa inclusão social que a gente luta tanto, criança não tem problema com isso. Você coloca uma criança, minha filha teve no pré-jardim, antes de entrar no 1º ano, uma criança especial na sala dela. E a maneira que elas incluem, que cuidam umas das outras e que ajudam uma a outra, e ajudava para tudo, e ajudava a professora, e ajudava para levar. E essa coisa linda de ver, que a criança não vê com os nossos olhos, porque a criança nem sabe que é diferente. Ela não sabia, ela não entendia nem o porquê, mas ela cuidava. Nesse mundo que a gente vive hoje de tanto preconceito, a criança não tem o mesmo olhar que o adulto. Isso é muito lindo de ver. É a simplicidade com que enxerga, Exatamente. com que participa. Nós estamos assim, chegando ao finalzinho do programa, mas tem mais uma colocação que nós falamos sobre aquilo que é a criança, a herança de Deus. Nós falamos sobre a importância que Deus é quem faz lá dá o fruto no ventre da mãe. E nós falamos de modelo que a criança pode servir, como Jesus usou. Agora, uma observação assim, todo pai também quer o filho vitorioso, né? Claro, a gente quer que os filhos vençam batalhas nas suas diferentes idades, até chegar à vida adulta e sejam vitoriosos. E quando eu olho para esse tema de vitória, eu não tenho como deixar de olhar para a Bíblia e olhar para Davi, pastor. Certo? Que era um jovenzinho, uma criança, jovem, pastor de ovelhas, em que em função disto que o pastor está comentando sobre o seu temor a Deus, é que levou a ele a uma vitória. Eu queria que você comentasse este fato dessa vitória tão difícil que seria para ele, mas que se tornou fácil em função dele estar falando em nome de Deus. Eu acho que quando eu penso em Davi, penso em criança, essa vitória de Davi contra Golias, né, por exemplo, que ele não conseguiu nem colocar a armadura. Se você lembrar um pouco da história, ele chega no acampamento, os irmãos estão na guerra, os irmãos tinham condição de colocar armadura e tudo mais, e aí está lá Golias afrontando, e Golias era um gigante, Davi era pequenininho, mas por causa da sua fé, por causa da sua coragem, por causa da sua ousadia, ele pega 5 pedras, e na fé no Senhor Deus, porque não foi por causa da pontaria dele, ele não acreditou na sua pontaria, ele não acreditou na sua habilidade, mas ele acreditou em Deus, falando, esse gigante está afrontando o meu Deus, e eu vou lá e eu vou vencê-lo por causa disso. Então eu falo que a vitória da criança, ela está muito ligada à confiança e à fé que ela terá em Deus. Então se você quer que o seu filho vença, se você quer que o seu filho seja vitorioso na vida, se você quer que o seu filho enfrente os obstáculos, coloque ele perto de Deus. Deposite ou o ensine-o a colocar a fé nele, no Senhor, a crer e confiar em Deus, porque Jesus disse para nós, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nessa vitória de Jesus nós vencemos. Então coloque o seu filho para depositar fé em Deus, que mesmo que ele tenha aflições, ele vai vencer com Jesus. Isso é maravilhoso a gente ouvir. Eu vou repetir que eu aprendi muito aqui hoje, realmente foi uma comemoração extraordinária. Mas tudo tem um fim, o mundo da criança também dessa sexta-feira está chegando ao fim. Pastor, muito, muito obrigado pela tua palavra, porque você foi usado por Deus. Eu que agradeço. E que Deus continue abençoando o seu trabalho, a sua vida, dos filhos, da esposa, e que realmente você continue sendo esse elemento que a gente aprendeu a admirar e a gostar e a conviver como irmão. Deus abençoe, muito obrigado. Amém. Obrigado mais uma vez. Obrigado por tudo. Até mais. Tchau, gente. Continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos vocês.